Olá, turma boa, professor Clívio aqui com vocês para mais uma aula de ciências. E na aula de ciências dessa semana nós vamos estudar o capítulo 2. Se você ainda não está preparado, pega teu material, abre o livro na página 13 para a gente acompanhar a explicação deste capítulo. Abre teu caderno, pega teu lápis para fazer suas anotações e já iniciar o teu resumo. E neste capítulo nós vamos estudar a cadeia alimentar e a teia alimentar. De modo que aqui nós queremos compreender o papel dos organismos clorofilados como produtores de oxigênio e fonte de alimento para todos os seres vivos no planeta Terra. Compreender também a noção de dependência dos outros seres vivos em relação aos organismos clorofilados, que são esses que produzem o oxigênio e que são fonte de energia no planeta Terra, fonte de alimento. Tomar contato com o processo de fotossíntese, entender como acontece a fotossíntese, ou reconhecer, relembrar, revisar, que eu sei que vocês já estudaram no Fundamental Menor. Compreender as relações alimentares entre produtores e consumidores de várias ordens e decompositores nos ecossistemas, entender as noções de cadeias e teias alimentares, percebendo as teias como cadeias entrelaçadas, e por fim nós vamos reconhecer a importância dos decompositores para a reciclagem dos nutrientes nos ecossistemas. Então, se você ainda não pegou teu material, faça isso, aperta pause, se prepara, que a gente vai ficar um pouquinho mais sabido hoje. Os seres vivos obtêm energia a partir de sua alimentação. Você já sabe que as espécies estabelecem entre si uma dependência alimentar para obtenção de energia. E essa relação ou sequência alimentar é o que a ciência chama de cadeia alimentar. São relações, ou melhor, são as relações ou sequências alimentares que resultam em transferência de matéria e energia de um ser vivo para o outro. E um exemplo de cadeia alimentar na tela do nosso ecossistema, óbvio, a caatinga, você percebe que cada ser vivo, partindo da plantinha, contribui para o equilíbrio e a manutenção da vida de todos os seres vivos. Então, quando a gente fala em cadeia alimentar, relações ou sequências alimentares, a gente percebe que as plantas se encontram geralmente no início das cadeias, visto que junto com as algas, que são seres clorofilados aquáticos, tanto plantas como algas, no caso em questão as plantas, produzem internamente o seu próprio alimento e por isso recebem a classificação de seres autótrofos. Os outros animais, como você pode ver aí, insetos, anfíbios, serpentes e aves, que não são classificados como clorofilados, nós vamos chamar de heterótrofos, já que eles vão precisar obter sua fonte de energia consumindo outros seres vivos. Então é como a gente pensar em nós. Os alimentos fornecem energia para a construção do nosso corpo e, consequentemente, o funcionamento do nosso corpo, aliado a essa produção de energia, está o gás oxigênio, que é responsável pela respiração, pelo processo de respiração celular. Porém, nós temos que se alimentar de outros seres vivos. Espero que você tenha entendido aí a ideia da cadeia, seguindo a setinha que transfere a energia e a matéria, consequentemente, para o outro ser vivo até o fim dessa passagem, desse consumo, vamos pensar assim, do alimento. A fotossíntese, ela é um processo biológico pelo qual os seres clorofilados produzem o seu próprio alimento, ou seja, é uma forma de produzir energia para o funcionamento da sua estrutura. Então, nos ambientes terrestres, diversos grupos de plantas fazem fotossíntese. Já nos ambientes aquáticos, os principais seres que realizam esse fenômeno são as algas.
Então, quando esses organismos clorofilados eles iniciam o processo de fotossíntese, eles estão consequentemente produzindo o seu alimento por meio da absorção de alguns elementos fundamentais que são retirados do ambiente em que eles se encontram. E esses elementos são, por exemplo, a mistura de água e sais minerais do solo, o gás carbônico que está disperso na atmosfera e os raios ultravioleta da energia solar. Então você tem aí o fenômeno biológico da fotossíntese, que pode ser representado a partir dessa imagem que está aí na tela para vocês. Perceba que a energia luminosa é o fator primordial para o início da fotossíntese. Sem essa fonte de energia, não ocorre a produção de glicose, que é açúcar, energia. No processo de fotossíntese, as plantas absorvem gás carbônico e liberam oxigênio. Já para a sua respiração ocorre o contrário. A planta absorve o oxigênio e libera gás carbônico, como nos demais seres vivos. Então, eu pergunto, as plantas e as algas realizam a fotossíntese durante todo o dia? A gente já aprendeu que essa fotossíntese ela é realizada apenas na presença de luz. Então não são as 24 horas do dia, apenas enquanto existir os raios ultravioleta iluminando as folhas daquela planta. Então esse fenômeno da fotossíntese ele ocorre nas folhas dos seres clorofilados, porque nessa região existe clorofila, pigmento responsável pela coloração esverdeada da planta e pela absorção da luz solar, claro, né? O que permite a transformação química do gás carbônico e da água em glicose e gás oxigênio. A glicose produzida ao final da fotossíntese é fonte de energia necessária para a construção do corpo desse grupo, e já o oxigênio produzido ele será liberado para a atmosfera e absorvido por outros seres vivos, como nós, para a realização da respiração. Vamos pensar na página 14 do seu livro, que diz assim: os incas afirmavam que eram filhos do sol, entre aspas. Reflita e discuta a veracidade dessa informação. Então, da mesma forma que o sol é fonte de energia para as plantas, que está na base da cadeia alimentar para a gente, essa civilização, os incas, o sol era o deus dele, que era o imperador. Então, o que a gente pode concluir com relação a esses seres produtores? Que eles realizam a fotossíntese e é o fenômeno em que os seres clorofilados produzem seu próprio alimento e liberam o quê? Gás oxigênio para o ambiente. Tudo bem, mas em se falando dos produtores, o que a gente pode entender pelos produtores? Os produtores são os seres que chamamos de autótrofos e são aqueles que conseguem produzir internamente o seu alimento por meio dessa realização do processo fotossintético. Então, constitui a base de uma cadeia alimentar. Sem os produtores, os seres herbívoros e, consequentemente, os outros consumidores não teriam como se alimentar. Então, a gente chama produtores, chama autótrofos, chama também fotossintetizantes, como você queira falar, os seres que produzem seu próprio alimento. Também na classificação dos seres vivos quanto à nutrição e seu hábito alimentar, existe aí os consumidores, que são os seres que não possuem a capacidade de produzir internamente seu próprio alimento. Então eles têm que fazer o quê? Consumir outros seres vivos. Portanto, outros seres vivos, eles devem consumir para poder o quê? Obter energia para suas necessidades vitais. Então, de acordo com o tipo específico de alimento que consomem, os consumidores podem ser classificados da seguinte maneira, acompanhe aí na tabela. Os exemplos são animais, de uma forma geral, e outras bactérias, né? Mas aí, existem os consumidores carnívoros, aqueles que se alimentam exclusivamente de carne. Existem os chamados herbívoros, aqueles que se alimentam exclusivamente de vegetais. Onívoros, aqueles que alimentam-se de produtos de origem animal ou vegetal, do que tiver disponível no ambiente para ele, onívoros. Detritívoros, apenas de restos orgânicos. Insetívoros, de insetos. E hematófagos, os que se alimentam de sangue. Também existe aí, no grupo dos consumidores, os decompositores,
que compreende os fungos e as bactérias, seres microscópicos que vão realizar a reciclagem da matéria orgânica morta na natureza. Ou seja, o que é que eles fazem? Eles decompõem os organismos mortos e devolvem os minerais e outras substâncias que constituem o corpo desses seres vivos ao solo. Assim, nós podemos considerar os seres decompositores como aqueles que encerram as cadeias alimentares quando algum organismo morre. E olha a ideia deles, de devolver os nutrientes para as plantas poderem recomeçar o processo pela fotossíntese. Agora vamos entender como é que a ciência classifica os seres vivos dentro das cadeias alimentares. Em uma cadeia alimentar, os consumidores eles recebem uma classificação quanto à sua ordem de alimentação na cadeia. Então, de acordo com a sua ordem de alimentação na cadeia, eles podem ser denominados de consumidores primários, a segunda coluna da tela, aí de vermelho, ou chame de primeira ordem também. Por quê? Porque eles estão se alimentando de quem? Do produtor, aí na primeira coluna, de verde, né? Posso chamar também de consumidor secundário, na terceira coluna aí, ó, de vermelho, tá vendo? Ou de segunda ordem, quando se alimenta do consumidor primário. E assim por diante. Eu também posso chamar de consumidor terciário aquele, ou de terceira ordem, aquele que se alimenta do secundário. Então, observe aí o esquema a seguir. A gente tem o vegetal como produtor, essa é uma forma de classificar os seres vivos na cadeia. Então você vai dizer que o vegetal ele é produtor, o gafanhoto ele é consumidor primário porque ele ocupa o primeiro grau de consumo, o passarinho ele é consumidor secundário porque ele ocupa o segundo grau de consumo, e o gavião ele é um consumidor terciário porque ele ocupa o terceiro grau de consumo. Veja a ordem da alimentação. Do vegetal para o gafanhoto, do passarinho para o gavião. Agora, se a gente for analisar quanto ao nível trófico, quanto à sequência de recebimento de energia, aí você vai dizer quem é o primeiro a receber a energia, o vegetal. Então você chama quanto ao nível trófico, o vegetal não é mais produtor, ele é primeira posição. O gafanhoto, que consumiu o produtor, ele é consumidor primário, mas quanto ao nível de energia, ele está na segunda posição da cadeia. Eu estou falando de nível de energia. O passarinho, terceira posição. E o gavião, quarta posição. Para você entender, se eu pedir para você classificar quanto ao grau de consumo, você vai usar os termos produtor, consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. Se eu pedir para você classificar a cadeia quanto ao nível trófico ou posição, aí você vai começar a contar do produtor, que é o primeiro, depois o consumidor primário é o segundo, o secundário é o terceiro e o terciário ele é o quarto. Espero que vocês tenham compreendido. As teias alimentares, como a gente disse que ia entender isso na aula de hoje também. Então, você deve estar pensando em quantas cadeias alimentares existem aqui na Caatinga, no nosso nordeste do Brasil. Ou melhor, vamos para a Mata Atlântica? Não, vamos para a Floresta Amazônica. Ou qualquer outro bioma, o Pantanal, por exemplo, né, do capítulo passado. Saiba que nesses biomas existem muitas cadeias. O nosso país ele é riquíssimo em biodiversidade. E uma mesma espécie ele pode fazer parte de cadeias diferentes e pode estar interagindo com outras espécies na luta pela vida, na procura pelo seu alimento, que é o seu nicho ecológico, né? Então, você pode imaginar uma teia alimentar como uma teia de aranha mesmo, onde os fios dessa teia eles se cruzam, eles estão interligados. O mesmo acontece com as diversas cadeias alimentares de um determinado ecossistema. Essas cadeias elas estão interagindo e se cruzando, como você pode ver aí na imagem, em um determinado ponto. E esse conjunto de cadeias, eu quero dizer que esse conjunto de cadeias alimentares de um ecossistema, nós damos o nome de teia alimentar, né? Então, a teia alimentar nada mais é do que o conjunto de cadeias alimentares de um ecossistema. Observe abaixo, aí nessa imagem, uma teia alimentar
e as cadeias que a formam, né? Se você observar a relação entre diferentes cadeias alimentares e a participação de uma única espécie em mais de uma cadeia, você compreende o termo teia alimentar. Então, para finalizar, eu quero entender com vocês que uma teia alimentar ela representa o grande fluxo de geração de energia que acontece em qualquer ecossistema. Nós, seres humanos, também fazemos parte de uma teia alimentar. É isso aí, meus alunos. Eu espero que vocês tenham compreendido essa aula dessa semana. Esse assunto é muito simples e para te ajudar a fazer o teu próprio resumo, eu espero que no teu resumo venha os tópicos a teia alimentar, a cadeia alimentar, a classificação de seres vivos quanto à nutrição ou hábito alimentar e a classificação dos seres vivos nas cadeias ou teias alimentares. Só para você entender a diferença entre esses dois últimos pontos, a classificação dos seres vivos quanto à nutrição ou hábito alimentar é dizer se ele é produtor, herbívoro, carnívoro. E a classificação dos seres vivos nas cadeias ou teias alimentares é dizer se ele é produtor, consumidor primário, secundário, terciário, ou dizer que posição ele ocupa, se é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível trófico e assim sucessivamente. E para te ajudar a estudar, você encontra todo esse assunto no capítulo 2 das páginas 13 a 20. Um forte abraço do professor Clívio.